Pois bem, meus queridos, a paz do Senhor leve aqui, mais uma vez aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, que nós estaremos estudando no próximo domingo, no dia 4 de dezembro de 2022, o tema da lição Uma liderança chamada para restaurar. E nós estamos estudando o quarto trimestre de 2022, que traz o título Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E nós já estudamos a lição de número 1, que trouxe o título O que é liderança cristã. Também estudamos a lição de número 2, que trouxe o título A pessoa do líder. Também estudamos a lição de número 3, que trouxe o título A liderança de Moisés. Também a lição de número 4, que trouxe o título A liderança de Josué. Também a lição de número 5, que trouxe o título A falta que faz um líder. Também estudamos a lição de número 6, que trouxe o título Exemplos de liderança feminina. Também a lição de número 7, que trouxe o título A liderança de Davi. Também estudamos a lição de número 8, que trouxe o título A liderança de Salomão. E no domingo passado, que foi no dia 27 de novembro, estudamos a lição de número 9, que trouxe o título O treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. E na próxima semana, ou aliás, no próximo domingo, estaremos estudando, no dia 4 de dezembro de 2022, a lição de número 10, que traz o título Uma liderança chamada para restaurar. E o texto principal nos diz assim: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ezequiel capítulo de número 37, versículo 10. O resumo da lição nos diz assim: Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com Ele para a restauração do seu povo. E o texto bíblico está registrado no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de 1 a 14, a qual nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espíritos. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e disse ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem:
os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. A introdução nos diz assim: nessa lição, estudaremos a respeito da liderança do profeta Ezequiel, pois ele foi uma pessoa importante no processo de restauração de seu povo. Tomaremos como base a visão que ele teve de um vale de ossos secos. Veremos a necessidade que os líderes têm de reconhecerem quando é necessária uma restauração espiritual, moral e social. O nosso objetivo é conclamar a igreja da atualidade a buscar a Deus em favor de uma restauração espiritual para esta geração. E o primeiro tópico traz-nos o título A Visão do Vale de Ossos Secos. E o primeiro subtópico, Compreendendo a Visão. Segundo subtópico, A Mensagem da Visão. Terceiro subtópico, Lições deixadas à liderança. E no segundo tópico, O Caminho da Restauração. Primeiro subtópico, Reconhecer a necessidade da restauração. Segundo subtópico, Depender de Deus. Terceiro subtópico, Fazer a sua parte. No terceiro tópico, uma chamada à restauração. No primeiro subtópico, uma geração a ser restaurada. No segundo subtópico, um alerta aos líderes. No terceiro subtópico, um alerta aos maus líderes. E agora vamos para o livro de apoio para deixar aqui então o subsídio da lição. No livro de apoio, na lição de número 10, que traz o título Uma liderança chamada para restaurar, nos diz o seguinte: a palavra restauração pode ser encontrada em toda a Bíblia Sagrada e quase sempre aponta para a restauração de propriedades, restauração de pessoas e a restauração de uma economia totalmente teocêntrica. A necessidade de restauração começa em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 9, pois em decorrência da desobediência do primeiro casal, o homem foi afastado do seu Criador. Diante desse triste quadro, Deus começa a executar o seu plano restaurador, que inclui a restauração de Israel, povo escolhido pelo qual viria a salvação. Ao longo do tempo, Deus enviou profetas, apresentou reis e sacerdotes, até que Israel foi para o cativeiro. Aqui é importante dar enfoque fundamental de que somente em Cristo a verdadeira restauração pode acontecer eficazmente. Esse capítulo tem um caráter de advertência, já que ele discorre sobre a restauração que somente Deus pode realizar. E isso a partir da experiência de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. A análise aqui proposta é feita, em primeiro lugar, sobre a visão em si, a mensagem da visão e as lições que ela deixa. A visão do Vale de Ossos Secos. Bruce oferece uma excelente explicação da visão do Vale de Ossos Secos que Ezequiel teve, conforme se lê. A visão do Vale dos Ossos Secos talvez seja a cena mais conhecida de todo o livro de Ezequiel. A presente visão é puramente simbólica, como a declaração a seguir deixa claro a restauração da vida sobre os ossos.
é uma parábola da ressurreição nacional de Israel. Mas no decorrer do tempo, naturalmente, veio a ser tratada como uma parábola de ressurreição pessoal. Com base na explicação acima, principalmente no que se refere ao significado dessa visão e à sua mensagem central, esse tópico concentra-se em fazer uma análise a respeito dela, com vista a aprender e extrair lições sobre a restauração dentro de um contexto de liderança. A visão desse capítulo é resumida em 3 partes, a saber, primeiro, compreendendo a visão, segundo, a mensagem da visão e terceiro, lições deixadas à liderança. Compreendendo a visão. Antes de buscar extrair lições práticas e atuais da visão que Ezequiel teve em um vale de ossos sequíssimo, impõe-se a necessidade de ter uma compreensão a respeito da visão em si. Conforme já dito, no início, as visões de Ezequiel geralmente foram factuais, e essa, em especial, teve um caráter simbólico, e a sua interpretação deve levar isso em consideração. O profeta Ezequiel, de linhagem sacerdotal e contemporâneo de Jeremias e Daniel, fora levado cativo para a Babilônia durante o reinado de Joaquim. Eugênio Merrill data o período do exercício profético de Ezequiel entre os anos de 592 a.C. a 570 a.C., de acordo com a informação cronológica oferecida por ele. Ezequiel viveu em uma colônia de judeus próxima ao rio Quebar e ali desenvolveu o seu ministério de profeta, sacerdote e pastor da comunidade exilada. Ele começou a proclamar a mensagem de Deus logo que teve a experiência nas proximidades de um rio, conforme cita Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Além disso, empenhou-se em animar o povo por meio das palavras sobre restauração. Conforme Harrison, ele também ensinava que a renovação nacional só começaria quando a integridade de caráter e de intenções se tornasse a preocupação suprema de toda a atividade religiosa. Uma das principais intenções da visão dada a Ezequiel foi a de convocar o povo ao arrependimento, além de confortar o povo exilado com a palavra de Deus. O próprio Deus oferece explicação sobre a visão que, em certa medida, serviu como uma espécie de parábola. Mas, afinal, qual é o conteúdo da mensagem transmitida? Essa visão deve ser compreendida como uma extensão ou mesmo uma ilustração do que foi prometido no capítulo anterior, que pode ser resumida em: primeiro, Deus voltando-se para o povo; segundo, a descendência do povo sendo multiplicada e abençoada; terceiro, por meio do cativeiro, Deus santificaria o seu nome; e quarto, a restauração da terra; quinto, a purificação do seu povo por meio da obra do Espírito; sexto, multiplicação e prosperidade de alimentos; sétimo, vida renovada à semelhança da que Adão e Eva tiveram no Éden; e oitavo, tornar-se rebanhos santificados pelo sumo pastor. Ressalta-se também que, além da visão do vale de ossos secos, o capítulo 37 de Ezequiel registra a visão de 2 paus, e elas juntas têm o objetivo de apontar, primeiro, historicamente para a volta dos exilados do cativeiro babilônico, e segundo, espiritualmente para a restauração do novo Israel como fruto da obra do Messias. A mensagem da visão. Depois de uma análise preliminar da visão, a intenção aqui é ampliar a compreensão sobre a mensagem central que o Senhor desejou enviar ao seu povo por meio da visão do vale de ossos secos. Em primeiro lugar,
Observe que, além de secos, os ossos estavam separados, e isso indica, primeiro, a condição de separação em que se encontrava Israel em relação a Deus. Segundo, a divisão interna em que se encontrava Israel. E terceiro, a separação dos ossos resultou em falta de vida. Em segundo lugar, mesmo distante de Deus, Israel pôde ser advertido por ele, mas também receber uma promessa de restauração como clara demonstração da graça divina. A conexão dos nervos ou tendões, o aparecimento da carne e colocação do espírito, sopro por Deus, é uma forma poética de dizer que os israelitas retornarão para a sua terra amada. A mensagem central da visão, portanto, pode ser resumida em: primeiro, Deus confrontou a Israel ao mostrar o seu verdadeiro estado espiritual. E segundo, ele anuncia o seu interesse em restaurar o seu povo, dando-lhe uma nova oportunidade. Lições deixadas à liderança cristã. Esta sessão propõe-se a apresentar algumas das muitas e variadas lições que a visão que Ezequiel teve do Vale de Ossos Secos oferece e que muito pode contribuir no enfrentamento aos desafios da atualidade, inclusive aos que cumprem funções de liderança. Sob uma perspectiva humana, o quadro colocado diante do profeta representava uma situação irrepreensível, constatando assim com a capacidade divina em reverter tal situação. Dessa forma, algumas lições podem ser destacadas aqui, tais como: primeiro, viver distante de Deus resulta inevitavelmente em morte espiritual. Segundo, somente a palavra de Deus é capaz de alterar o estado da morte espiritual de um povo. Terceiro, para que a vida espiritual de um povo seja restaurada, é preciso que a voz de Deus seja ouvida. Em cada uma dessas constatações, é possível notar que a figura do líder espiritual é indispensável no processo de restauração espiritual de um povo, ou mesmo dos seus liderados. Diante disso, o líder cristão da atualidade deve atentar para a necessidade de, primeiro, manter a confiança em Deus em tempos de caos, pois ele é poderoso para mudar qualquer cenário, por mais terrível que seja ou possa parecer. E segundo, reconhecer a importância da unidade para a manutenção da vida espiritual dos seus liderados e trabalhar para que essa seja uma realidade permanente entre eles. O símbolo usado em Ezequiel capítulo 37, versículos 16 e 17, no qual os dois pedaços de madeira são unidos, representando Judá e Israel, passa-nos uma lição deixada pelo apóstolo Paulo, em que nossa missão é procurar cuidadosamente manter a união por meio do Espírito, que é o vínculo da paz, conforme Efésios capítulo 4, versículo 3. Em vez de ficar desesperado diante de situações adversas, o líder cristão deve descansar na ação poderosa e restauradora de Deus, atuando diária e insistentemente em favor da unidade dos seus liderados. O caminho da restauração. Já deve estar claro que o tema da restauração é o elemento principal na profecia de Ezequiel. Inevitavelmente, esse tema remete à graça divina, pois Israel pôde experimentá-la e colher os seus bons frutos, mesmo em condições espirituais precárias. Deus não deixou de julgar o seu povo e nem de puni-lo. No entanto, a sua misericórdia e a sua graça foram prometidas de maneira admirável e surpreendente. A restauração faz-se necessária sempre que a infidelidade a Deus for a tônica desse povo. Nesse caso, qual seria o caminho a ser trilhado para que a restauração passe a ser uma realidade em meio a uma geração distante de Deus? Em síntese, o caminho a ser trilhado resume-se em duas atitudes, que são o reconhecimento da real condição e a busca por restauração.
Assim como a busca por uma cura só pode ocorrer após o diagnóstico da doença, a restauração espiritual só poderá ser buscada mediante a identificação do verdadeiro estado espiritual em que se encontra a pessoa. Nesse ponto, o papel do líder cristão é imprescindível tanto no processo de identificação do problema quanto na busca por restauração. Reconhecer a necessidade da restauração. Qual é o caminho para a restauração? A forma mais segura e correta de responder a essa questão é com um olhar atento para as informações que o texto em análise oferece. Por exemplo, a primeira informação que se tem é de que o profeta Ezequiel foi conduzido pelo Senhor a um vale de ossos secos. Deus tinha a intenção de mostrar ao profeta qual era a verdadeira condição espiritual de Israel. Diante daquele quadro, Ezequiel pôde notar a gravidade do problema, a sua incapacidade de resolver e o quão dependente de Deus um líder espiritual deve ser. Em seguida, Ezequiel teve de andar em volta daqueles ossos e, ao olhar mais de perto, percebeu que a situação era ainda pior, pois os ossos estavam sequíssimos. A aproximação de Ezequiel favoreceu no sentido de enxergar com mais detalhes a realidade em que o povo de Deus estava, o que implica em dizer que o líder cristão deve ser alguém disposto a estar próximo da realidade em que desenvolve a sua liderança. Por ocasião do pecado do primeiro casal, Deus apresentou-se no jardim e formulou uma série de perguntas. Tais indagações não foram feitas porque Deus não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Afinal de contas, ele sabe de todas as coisas. Mas serviram ao propósito divino em confrontar a consciência de Adão e Eva para que percebessem, primeiro, a gravidade do pecado que cometeram, segundo, o que perderam por terem pecado. O confronto da consciência não foi para a destruição, mas para a restauração. Mesmo porque a correção divina é sinal de amor e não de ódio, assim como a disciplina visa a restauração e não a destruição, conforme registra Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 11. A expectativa de Deus é que o seu povo seja capaz de reconhecer a sua condição espiritual e, em percebendo a necessidade de restauração, que a busque na única fonte capaz de providenciá-la, isto é, no Senhor. Evidentemente que o papel do líder nesse processo é indispensável, sobretudo na atualidade. Depender de Deus. Depois de andar em volta dos ossos que estavam sequíssimos, o profeta ouviu a voz de Deus, que lhe perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Diante dessa pergunta, o profeta respondeu dizendo: Senhor Jeová, tu o sabes. A resposta de Ezequiel reflete muito da sua visão a respeito de Deus, de si mesmo e a respeito de estrutura da fé, pois ele devolveu a situação ao Senhor em vez de emitir opinião de qualquer natureza. Essa atitude demonstra que Ezequiel, primeiro, reconheceu a sua incapacidade não só de solucionar, mas também de emitir qualquer opinião sobre um problema tão difícil. Segundo, compreendeu que somente Deus era capaz de resolver, ou pelo menos de apontar uma possível solução para o problema. E terceiro, devolveu o problema para Deus, o que atesta a inteira dependência que tinha dele. Mesmo na condição de profeta, Ezequiel não ousou sequer falar sobre a solução para o problema que estava diante dele, restando-lhe apenas a opção de render-se e entregar para Deus, para que Deus conduzisse todo o processo de restauração. Depois da resposta do profeta, o que se vê no registro bíblico é uma ação direta, autônoma
e voluntária de Deus falando e do Espírito de Deus agindo, confirmando que a restauração espiritual de um povo ou mesmo de uma geração inteira é obra exclusiva do Senhor. A participação do líder. Na conclusão desse tópico, destaca-se a participação que Ezequiel teve na restauração de Israel. Observe que, após o profeta ter reconhecido a sua incapacidade de apontar uma solução para o problema e devolver o problema para Deus, o texto informa o seguinte: Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ainda, profetiza ao Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. O Senhor ordenou a Ezequiel que profetizasse ao Espírito, do hebraico ruá e do grego pneuma, cujo significado é vento, sopro e espírito. Nesse caso, Ezequiel teve de profetizar aos ossos e ao vento, e grande foi o seu desafio. Dentro de uma perspectiva humana, a tarefa de Ezequiel contrariava toda a lógica, mas o líder espiritual sempre terá de enfrentar situações em que será desafiado a profetizar a ossos e ao vento. Nesses momentos, o líder cristão deve confiar em Deus e utilizar-se da autoridade que lhe foi outorgada e declarar: ouve a palavra do Senhor. Isso é, ouçam o que Deus está falando. Graciosamente, Deus envolveu Ezequiel no seu trabalho de restaurar o seu povo, não porque o profeta era capaz em si mesmo, e nem tampouco porque o Senhor dependia dele, mas simplesmente por escolha voluntária de Deus e com vista à revelação da sua graça. O que se conclui é que, ao devolver o problema para Deus, como demonstração de humildade e dependência dele, o profeta foi envolvido no processo de restauração, na qualidade de profeta. Toda liderança precisa estar firmada na verdade que é o Senhor quem age, e apesar de nós. Ezequiel era um profeta, um pastor e um sacerdote, e mesmo assim não ousou dar resposta a partir das suas experiências próprias. Ele firmou-se nas palavras de Deus. A liderança, para ser eficaz, deve fundamentar-se no poder da palavra de Deus. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, somente o poder da palavra é capaz de destruir fortalezas de Satanás, como também pode penetrar no mais íntimo do ser humano. É bom que o líder cristão saiba que o reconhecimento da necessidade e a dependência de Deus e da sua palavra são os principais passos para que a restauração espiritual seja uma realidade atualmente. Um chamado à restauração. O livro de Ezequiel exalta a santidade de Deus, mesmo porque o profeta sempre é visto reverenciando-a. Por outro lado, Ezequiel sentiu compaixão pelas pessoas que sofriam nos seus dias e entristeceu-se por causa do cativeiro de Israel. Os seus dias foram marcados pela idolatria, que os levava a entristecer ao Senhor, recusando conhecer mais a Deus e optando por novas aventuras. Diante disso, Deus permitiu o exílio para trabalhar pedagogicamente com o seu povo por meio da restauração. O Senhor julgou-os porque os amava e desejava um povo santo e totalmente útil para manifestar a sua salvação a outras nações. As misericórdias de Deus para com aquele povo eram tão abundantes que o próprio Deus manifesta-se como um pastor que os busca e perdoa, estando sempre disponível para limpá-los e dar-lhes um novo coração. Sem sombra de dúvida, há um clamor no meio dessa geração pós-moderna para que Deus restaure o que está quebrado, e a liderança atual
é convocada a estar envolvida com a santidade de Deus e a ouvi-lo por meio das Escrituras, trabalhando diariamente, envolvendo-se com esse trabalho e posteriormente compartilhando a missão de Deus com urgência ao seu povo, assim como aconteceu com o profeta Ezequiel. Uma geração a ser restaurada. Histórica e culturalmente, a geração atual tem sido denominada de pós-moderna. A pós-modernidade pode ser compreendida como o movimento da cultura que vê com desconfiança e rejeita os valores estabelecidos previamente, quer tenham sido recebidos pelo conhecimento herdado, pela fala ou pela escrita. Os fenômenos da pós-modernidade têm levado essa geração à busca desenfreada pelo prazer, a supervalorização do relativismo, a união do sagrado com o profano, a rejeição daquilo que é o padrão e ao fim da verdade absoluta. Como resultado disso, a depressão tem sido cada vez mais comum a essa geração. O divórcio tem arrasado e destruído sonhos. Os relacionamentos não são mais tão sólidos e a falta de interesse pela verdade de Deus tem aumentado. Em certa medida, pode-se afirmar que, à semelhança do que o Senhor mostrou a Ezequiel sobre Israel, especialmente no capítulo 37, essa geração também carece urgentemente de uma restauração para que a luz da supremacia de Cristo manifeste-se no meio desse escuro vale de ossos sequíssimos, de uma geração pós-moderna. Essa é uma grande oportunidade para a igreja manifestar-se. Paulo também falou de um tempo, denominado por ele de tempos trabalhosos. Na descrição que faz desse tempo, é possível notar a semelhança com os dias atuais. E o apóstolo conclama o jovem obreiro Timóteo para que este se mantenha firme naquilo que aprendera desde a sua infância, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 17. Da mesma forma, os cristãos, muito especialmente os que exercem liderança cristã, são desafiados a manterem-se fiéis a Deus na atualidade, a desafiar a cultura ao nosso redor e a render-se sob a total supremacia da pessoa de Jesus Cristo. O que nos resta é fazermos o uso das palavras de Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Restaurando o que foi quebrado. Diante da reflexão anterior, surge a necessidade de analisar-se objetivamente quais as principais áreas que carecem uma restauração na atualidade. Nesse caso, com as vistas à simplificação dessa análise, essa seção toma como base o contexto em que Neemias foi chamado por Deus para cumprir a sua liderança e a sua missão de restauração de Jerusalém. De acordo com o texto bíblico, o povo em Jerusalém estava em situação deplorável, pois os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas, conforme registra Neemias capítulo 1, versículo 1 a 3. Para aquela cultura, os muros representavam a segurança da cidade e a privacidade do seu povo, enquanto as portas da cidade eram o lugar onde os anciãos assentavam-se e serviam de referência para os mais novos, além de indicar a fronteira, isso é, aquilo que separa o que é para ficar dentro do que é para ficar fora da cidade. Jerusalém ficou exposta ao perigo e perdeu a privacidade. E não para por aí. As suas referências perderam espaço e os seus limites foram removidos. Foi nesse contexto que o Senhor levantou Neemias para promover a restauração dos muros e das portas de Jerusalém, fazendo-lhe exitoso no seu trabalho.
A tecnologia dos dias atuais traz consigo grandes desafios, inclusive o de exposição e o da ausência de privacidade, sem contar com o enfraquecimento do respeito às referências históricas e ao enfraquecimento dos limites morais e éticos. É exatamente nesses dias que o Senhor conta com líderes que, semelhantemente a Neemias, se dispõem a ser usados para a propagação e a busca por uma restauração operada pelo Espírito de Deus. Em envolvimento integral pela restauração. Aliás, um envolvimento integral pela restauração. Uma vez que se tenha identificado a realidade atual e percebido a necessidade de que Deus restaura áreas específicas dessa geração, torna-se necessária uma reflexão sobre como o crente deve envolver-se nesse processo de restauração. O salmista, no Salmo de número 126, reconhece que foi o Senhor quem restaurou o seu povo no passado, conforme vemos nos versos de número de 1 a 3. Assim como reconhece a necessidade que a sua geração tinha de ser restaurada novamente, e reconhece que, assim como o Senhor restaurou no passado, ele, que é imutável, permaneceria sendo capaz de fazê-lo no presente e continuaria sendo poderoso para realizar o mesmo no futuro. Entretanto, o salmista apresenta que, embora a restauração seja uma obra operada exclusivamente por Deus, o homem é convidado a participar dela. E, nas palavras dele, isto se dá inicialmente de forma sofredora, mas com a certeza de que o fim desse processo será de alegria, prazer e júbilo. O salmista também apresenta o caminho para a restauração necessária e desejada para os seus dias, resumindo assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Charles Spurgeon comenta esse texto da seguinte forma: consequentemente, a aflição atual não deve ser considerada como se fosse durar para sempre. Não é o fim, de maneira alguma, mas apenas um meio para alcançar o fim. Angustiado é o nosso semear, alegre será o nosso colher. Se não houvesse semear em lágrimas, não havia colheita com alegria. Se nós jamais tivéssemos sido cativos, jamais poderíamos levar cativo o nosso cativeiro. A nossa boca jamais teria se enchido de santo riso se não tivesse antes sido cheia de amargura da angústia. Realizemos o trabalho dessa época da semeadura e encontremos forças da promessa que aqui nos é feita, de maneira tão positiva. Aqui está algo que o precioso e bendito Senhor deseja fazer e faz com toda certeza. Essa promessa é feita livremente aos que trabalham, aos que esperam e aos que choram, e eles podem ter certeza de que ela não falhará. No devido tempo, cegarão. O andar requer esforço físico e o chorar requer disposição de alma. E isso implica dizer que, embora a restauração seja uma obra que só Deus é capaz de realizar, o homem tem a sua participação e deve esforçar-se diariamente em buscá-la e dispor-se a derramar-se diante do Santo Deus para que isso se torne uma realidade. Portanto, o líder cristão que reconhece a necessidade que essa geração tem de uma restauração espiritual, deve orientar e influenciar os seus liderados e esforçar-se e a derramar-se diante de Deus, além de clamar por essa restauração. Grandes têm sido os desafios inerentes aos tempos atuais que exigem uma resposta à altura da igreja e de uma forma especial da sua liderança, principalmente na identificação dos pontos mais afetados pelos fenômenos da chamada pós-modernidade. A linha que se estabelece
os limites estabelecidos pela palavra de Deus precisa ser bem definida e respeitada. E isso só será possível por meio de uma ação divina na aplicação de uma restauração espiritual. E a conclusão dessa lição, ela nos diz assim: grandes têm sido os desafios dos tempos atuais. Precisamos de homens como o profeta Ezequiel, que anunciem a palavra do Senhor. Deus tem restauração para todos. Basta que venhamos reconhecer os nossos erros e nos voltemos para o Senhor. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, lição 10, que trouxe o título Uma liderança chamada para restaurar. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, que vai trazer o título A Liderança de Barnabé. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.